Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Um Livro em 5 Minutos. Eu espero que vocês estejam bem, sintam-se em casa. Eu sou a Daiane Neves e estarei com vocês aqui hoje falando sobre as minhas melhores leituras de 2023. E por que melhores leituras e não melhores livros? Por quê? Nem todos os livros que eu li em 2023 e que eu considerei como melhores leituras foram livros lançados em 2023. Acredito que nenhum que eu separei aqui como melhor leitura foi lançado em 2023. São livros mais antigos. Ou seja, estarei falando sobre as melhores leituras de 2023 e não melhores livros de 2023, tá bom? Então vamos deixar de delongas e vamos começar o vídeo de hoje. Que eu trago aqui para vocês como uma das melhores leituras que eu me permiti fazer ao longo desse ano de 2023 é um livro de não ficção do Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos? Esse livro aqui saiu pela Companhia de Bolso, em edição brochura, mas tem um projeto da editora que relançou esse livro aqui em uma nova edição, em capa dura, que está belíssima. Eu não tenho essa nova edição, mas essa daqui me serve muito bem, né? Então, não vejo necessidade sequer de adquirir a nova edição, mas essa daqui, total suporte. Eu estudei com profundidade esse livro daqui ao longo desse ano. Inclusive, foi a base para o curso que eu montei, que eu lancei em 2023. Inclusive, as lives de aquecimento foram montadas em cima desse livro daqui. Então, esse livro é um livro de não ficção que traz dentro dele ensaios. Tudo isso aqui são ensaios. Ele foi publicado pela primeira vez em 85, é isso mesmo? Enfim, mas essa edição aqui é de 2002, tá? Mas como eu disse para vocês, agora eles estão com uma edição novíssima no mercado, em capa dura, toda linda. Tem aqui nota de edição italiana, enfim. São ensaios. Cada ensaio desse, ele aborda uma temática diferente, mas cada ensaio foca em um livro clássico diferente que o Ítalo Calvino tenha lido em algum momento e que ele conversa com a gente sobre esses livros. Mas esse livro aqui é muito conhecido por esse ensaio que vem logo nas primeiras páginas, que se chama-se Por que Ler os Clássicos? Nesse ensaio aqui, ele sai destrinchando motivos de por que o leitor deve ler os clássicos. E ele destaca 14 motivos. Ele fala sobre esses motivos brevemente. Talvez seja até um pouco difícil de você entender a princípio o que o Calvino tem a falar, né, sobre esses 14 conceitos que ele destaca de por que você lê os clássicos. Pode parecer difícil, mas eu enfatizo aqui que você deve insistir, ler com calma e tentar entender com profundidade o que é que ele está querendo dizer. Além dele destacar, né, a importância de você ler os clássicos, no final de tudo, ele ressalta que um leitor inteligente, além de ver a importância e de enxergar a leitura dos clássicos, não vai se prender somente à leitura dos clássicos. Ele considera o leitor inteligente aquele que mescla o clássico com o contemporâneo, porque o contemporâneo ensina, a literatura contemporânea ensina sobre os nossos dias atuais, é atual, é atualidades, a gente precisa estar inserido no que acontece no nosso dia a dia, com o que está acontecendo atualmente. Não esquecendo dos livros que vieram do passado, dos nossos antecessores, dos autores que abriram os caminhos para que a literatura contemporânea moderna pudesse ser o que é hoje. Porque dos livros clássicos, dos livros antigos, a gente consegue tirar grandes ensinamentos e fazer
intermediação entre os clássicos e os livros modernos é a forma mais inteligente do leitor atuar dentro do mercado editorial literário e se posicionar enquanto leitor também. É muito interessante. Fora isso, por ser um livro de ensaios, né, eu tenho, obviamente, os meus ensaios favoritos que eu destaquei aqui. O ensaio que ele fala sobre Robinson Crusoe, o Diário das Virtudes Mercantis. Se você já leu Robinson Crusoe, leia esse ensaio daqui, porque o ensaio é extremamente inteligente. Também destaquei Charles Dickens, Our Mutual Friend, que é o nosso amigo em comum. Eu li esse ensaio quando eu estava fazendo o apoio do financiamento coletivo deste livro com a editora Pedra Azul. A editora Pedra Azul fez o financiamento coletivo desse livro e ele tá ali em cima, gente. Eu só não consigo me levantar agora aqui para pegar, mas ele tá ali em cima na minha estante. Nosso amigo em comum, né? Teve o financiamento coletivo dele. E eu tava na dúvida entre apoiar ou não, confesso a vocês. Eu gosto muito do trabalho da editora Pedra Azul, demais. A editora que trabalha com livros clássicos dentro, né, do nosso mercado literário brasileiro, que eu gosto, que trazem livros raros, que trazem livros que não estão mais sendo circulados dentro do nosso mercado, que trazem raridades mesmo. O clube de leitores deles é sensacional. Mas eu estava na dúvida entre apoiar esse livro do Dickens. Eu li esse ensaio aqui para ter certeza do meu apoio. E depois que eu li esse ensaio, ele me pegou pelas primeiras páginas. Eu vou até ler aqui, 156 a página, um momento. Aqui, 156. Vejam isso aqui. Um tâmisa cor de chumbo e barrento ao anoitecer, quando a maré sobe ao longo dos pilares das pontes, neste cenário que as crônicas deste ano atualizaram sobre as luzes mais lúgubres, um barco avança rente aos troncos flutuantes, às chatas e aos dejetos. Ele começa o ensaio dessa forma e isso já traz um pouquinho de spoiler sobre o que se passa dentro do livro Our Mutual Friend. Então, veja só, aí ele fala mais pra frente o seguinte: os inícios dos romances de Dickens são muitas vezes memoráveis, mas nenhum supera o primeiro capítulo de Our Mutual Friend, penúltimo romance que ele escreveu, último que concluiu. Levados pelo barco do pescador de cadáveres, parece que entramos no avesso do mundo. Com esse início desse ensaio, eu fiz: vou apoiar. Vou apoiar, Pedra Azul levando todo o meu dinheiro, eu apoiei e eu tenho uma edição ali, tá comigo, só não vou pegar agora porque eu tô toda amarrada aqui no microfone e eu não vou me desmanchar aqui não. Fiquem com isso. E tem muitos outros ensaios. Não li todos, porque tem alguns livros aqui que eu quero ler. E aí eu fiquei com medo de tomar spoiler. Mas, como por exemplo, o do Orlando, a estrutura do Orlando. Orlando é o livro da Virgínia. E eu quero ler o livro da Virgínia. Eu tenho o livro Orlando aqui comigo. E eu quero ler junto com o Lucas, que vai abrir turma para um curso em 2024. Quando abrir, eu quero me matricular, porque eu quero acompanhar a leitura junto com o curso de Orlando. Depois que eu passar por Orlando, eu vou vir para cá e vou ler esse ensaio aqui, a estrutura do Orlando, que eu acho que vai ser sensacional. Mas o que eu li, dos ensaios que eu li aqui, já foi sensacional. E sim, uma das melhores leituras que eu fiz em 2023. Próximo livro também é um livro de não ficção e é o livro Um Experimento em Crítica Literária, do C.S. Lewis. Eu li esse livro no comecinho do ano, acredito que foi em fevereiro, meados de março. É um outro livro de não ficção. C.S. Lewis é publicado oficialmente aqui no Brasil pela Thomas Nelson Brasil. E ele tem, né, a editora tem esse trabalho com os livros do Lewis, que sempre traz em capa dura, com um projeto editorial super clássico, bonito, muito legal mesmo. As páginas são amarelinhas, papel pólen, tem muita anotação, tem muita marcação. Esse livro é um livro um pouquinho mais difícil de ler,
tá? É um livro de não ficção. E a linha de raciocínio do Lewis é um pouquinho mais difícil de você acompanhar. Então, para você entender o Lewis, você aqui realmente tem que colocar em ação a sua leitura ativa e talvez parar para pesquisar algumas coisas. Mas ele foi um homem extremamente inteligente. O Experimento em Crítica Literária é um livro que todo mundo que trabalha com livros em rede social, né, que se intitula Influenciador Literário, deveria ler. Deveria ler. Aqui ele traz uma crítica profunda sobre os críticos literários da época, de sua época. Então, traga a sua leitura para o contexto da época em que Lewis está inserido. Aqui ele fala sobre os literatos e sobre os não literatos. Os literatos são os grandes professores, acadêmicos, os homens que escreviam para os jornais, para os periódicos da época e que traziam suas críticas literárias sobre os livros que eram lançados na época. E essas pessoas tinham um poder de influência enorme, porque o que eles publicavam de crítica nesses jornais, nesses periódicos, eram extremamente relevantes e poderia determinar o sucesso ou o fracasso de determinados livros. As pessoas, os leitores, aguardavam essas críticas saírem nos jornais. Os autores aguardavam essas críticas saírem nos jornais, nos periódicos. E ele também fala sobre os não literatos. Os não literatos é o leitor comum, né? Pessoas que liam os livros não por estudo acadêmico, mas por prazer, por amor, por modinha. E ele traz uma crítica ferrenha a esse tipo de leitor também, os não literatos, porque ele fala da falta de critério que esses leitores não têm e que leem tudo que está na moda, mesmo que não sejam boas literaturas, boas histórias, bons livros, segundo o C.S. Lewis. Tudo isso aqui é segundo ele. Mas aí aqui o que é que ele fala? O cerne da coisa. Primeiro ele vai teorizar bastante, ele passa por vários capítulos onde ele explica o que é que ele considera literato. Depois ele passa pelo capítulo onde ele fala o que é que ele considera não literato. Ele vai pontuar o lado positivo de cada um, como ele também vai pontuar o lado negativo de cada um, para depois disso tudo, ele chegar no capítulo final, que é o capítulo 11. Eu acho que esse livro aqui está dividido em 11 capítulos, deixa eu só confirmar. Isso, está dividido em 11 capítulos. Para depois de tudo isso, no capítulo 11, ele concluir a sua linha de raciocínio. Então, demanda tempo, demanda paciência. O que eu achei super interessante é que ele fala é que pessoa nenhuma, seja ela literata ou não literata, consegue fazer uma crítica literária 100% sem desprendimento, sem ter conceitos pré-concebidos, porque a nossa experiência de mundo, a nossa experiência de vida, o que a gente já tem como uma experiência literária, o que a gente já tem de repertório literário, influencia o nosso julgamento sobre qualquer tipo de livro que a gente tenha em mãos. Então, aqui ele ressalta da extrema dificuldade que a gente tem de se abster dessas questões, de se desvincular dessas questões para se escrever uma crítica literária como se deve ser, nua e crua, sem preconcepções, sem concepções prévias, desprovidos de preconceitos, desprovidos de algumas coisas já pré-estabelecidas, que já vem com a gente por questão cultural, por questão social. E ele fala que para o não literato, o leitor comum, isso é difícil, como também para os acadêmicos, para os grandes professores, para os críticos literários. É muito difícil, porque por mais que você diga que você está recebendo uma obra e que você vai ler, você vai ler aquela obra para escrever uma crítica literária, a gente não consegue se desprender 100% dessas concepções pré-estabelecidas que vêm com a gente. E, querendo ou não, toda crítica literária que saía na época era, sim, tendenciosa. Isso é uma das conclusões que ele traz aqui dentro do livro. Ele
pontua também o que é que a gente precisaria fazer para que a gente realmente escrevesse uma crítica literária como se deve ser, né? Se afastar de alguns conceitos, né? É um processo difícil, mas ele enfatiza aqui que não era impossível. É muito bom, muito interessante. Um pouquinho difícil de ler, vou ressaltar aqui, entender a linha de raciocínio do Lewis é um pouquinho difícil, mas não é impossível. Leia esse livro com calma, com paciência, faça sua leitura ativa. É um livro que o Lewis exige que você faça leitura ativa, tá? Esse é um autor que a gente precisa sentar e ler palavra por palavra para entender o que é que ele está querendo dizer. Certo? Uma das minhas melhores leituras, sim, de 2023. Mas esse livro aqui foi publicado originalmente quando? 63. Foi isso? 63? Não, 61. 1961. E essa edição aqui é de 2019. Próximo. Gente, agora livro de ficção nacional. Torto Arado, do nosso querido Itamar Vieira Júnior. Esse livro aqui estourou minha cabeça de uma forma que eu nunca imaginei que fosse ser possível. A gente leu esse livro aqui dentro do meu clube de leitura, o Clube do Livro da DAI. A gente leu no primeiro semestre de 2023, junho, acredito, e eu não esperava gostar tanto desse livro. Eu sabia que ia vir uma história impactante, não só por toda essa questão dos prêmios, né? Ganhador do prêmio Jabuti, Oceanos, ganhador do prêmio Leia lá em Portugal. Então a gente tem aqui um livro premiadíssimo, que inclusive já passou o hype, né? Torto Arado foi publicado pela primeira vez em... Deixa eu só ver aqui, tá na fichinha. Cadê a fichinha do livro, minha gente? Cadê a fichinha do livro, minha gente? Ué, não tá. É a primeira vez que eu pego um livro assim e a fichinha não tá aqui na frente. Será que tá lá no final? Deve estar lá no final, um momentinho, tá? Tá no final. 2018. Ou seja, é um livro de 2018, mas eu só vim ler aqui em 2023, junto com as meninas dentro do Clube do Livro da DAI. E esse livro aqui, ele é sensacional para mim, por diversas maneiras, por diversas questões. Uma das melhores leituras que eu fiz em 2023, possa ser que não tenha sido a sua, mas para mim foi. Por quê? Esse livro traz uma série de incômodos. Esse livro traz uma crítica ferrenha sobre a condição humana, sobre a condição de trabalho, sobre a condição socioeconômica de algumas pessoas, sobre essa questão social. Questão social é o cerne dessa história. E aqui nós temos as duas irmãs, que são essas duas irmãs que vão levar a gente ao decorrer do enredo inteiro, que é a Bibiana e a Belonísia. Inclusive, esse livro é um livro que é narrado em terceira pessoa. Então, a gente tem 3 volumes. O primeiro volume é narrado pela Bibiana, o segundo volume é narrado pela Belonísia. E no terceiro volume, nós temos uma terceira voz narrativa, que também é uma voz feminina, que é a voz da encantada. E você vai entender o que são esses encantados na medida que você vai avançando na história. Eu tenho medo aqui de soltar spoiler e vocês perderem a curiosidade de ler esse livro, caso você ainda não tenha lido. Mas a gente tem aqui como cerne principal essa vivência dessa família, a questão familiar que é muito forte, essa questão da terra, do vínculo que as pessoas têm com a terra, com o arado, com o plantio, é de onde elas tiram o seu sustento. O sustento que muitas vezes sequer ficam com elas, porque tem pessoas, né, que levam esse sustento embora por N questões, tá? Então leiam um livro para vocês entenderem melhor. Mas a gente tem aqui a Belonísia e a Bibiana, que são irmãs, são gêmeas, e elas têm um vínculo fortíssimo de sangue, não só pelo fato, né, sanguíneo, mas são gêmeas. Irmãos gêmeos têm um vínculo diferenciado, né? E a gente começa logo no primeiro capítulo, que é narrado pela Bibiana, no primeiro volume, nós somos inseridos a uma cena trágica.
É uma cena muito forte e é impossível a gente continuar falando do livro sem falar sobre essa cena, porque a gente tá vendo a Belonise e a Bibiana durante a infância, brincando ali no quintal da casa, né? Um quintal de terra batida. A gente tem aqui um cenário onde se passa no recôncavo baiano, sertão, né? Interiorzão da Bahia, com pessoas extremamente pobres que trabalham vinculados a essa fazenda para poderem ter onde morar, para poderem ter o que comer e que o plantio, o que eles colhem, né, vai para os donos dessa fazenda e eles ficam sempre com muito pouco. Então a gente vê essas duas meninas brincando nesse quintal e uma curiosidade em xeretar uma mala, que é uma mala que sempre fica guardada embaixo da cama dessa avó. E elas têm uma curiosidade enorme porque essa avó não deixa ninguém mexer nessa mala e tem algum objeto que ela sempre enrola, né, ao redor de um tecido que já está bem surrado, bem sujo, enfim, essa mala também está bem surrada, né, suja de terra. Como eu disse, a casa, eles moram em uma casa que é de terra batida, então é algo super humilde mesmo. E quando essa avó sai, né, para realizar um determinado serviço fora de casa, essas duas irmãs veem a oportunidade de ir lá xeretar nessa mala, ou seja, a criança fazendo o que não é para se fazer, típico de criança. Não tem aquela história que a gente diz que criança cega um, é exatamente isso que acontece. E quando elas mexem nessa mala, elas descobrem o objeto que está, né, neste tecido escondido. Na verdade é uma faca, uma super faca, com uma lâmina super afiada. E elas, por elas não terem essa vivência com o mundo externo, elas vivem naquele mundinho ali, naquele território, elas não saem dali para nada. Elas sequer entendem o que é que elas têm ali em mão, gente. É uma coisa absurda. Então a gente vê também a questão da educação. Veja como a educação dessas crianças é precária. Elas não sabem que elas têm na mão delas uma faca, um facão, uma faca extremamente afiada. E elas colocam aquilo na boca. Quando elas colocam aquilo na boca para sentir o gosto, uma das irmãs puxa, né, aquilo ali com muita rapidez. E aí começa, gente, uma cena horrorosa, porque ambas as irmãs colocam isso na boca e ambas vão se machucar. Bastante, bastante mesmo. Mas uma, que é a Belonísia, vai ficar gravíssimo porque ela vai perder. Ela vai perder esse órgão tão importante para a nossa comunicação, que é a língua. Se a gente não tem a língua, né, se a gente não consegue fazer esse movimento bucal, a gente não consegue falar, a gente não consegue se comunicar. É o que acontece com a Belonísia. Ambas são levadas para o hospital de emergência, a família fica surtada, a avó extremamente culpada, ela se sente culpada porque isso aconteceu e etc e tal. As meninas a gente vê durante o trajeto em que elas estão saindo da fazenda para chegar meio que na capital. Elas não moram na capital, elas moram no interiorzão. Elas se encantam por tudo, elas se encantam. A coisa tá lá, a bagaceira aconteceu, mas elas estão assustadas com as luzes, com o movimento das ruas, com a quantidade de carro, com a quantidade de veículos. Elas não têm noção de mundo. E elas estão tão encantadas com o exterior que elas se desprendem um pouco do que está ali acontecendo com elas no momento. E é no hospital que eles realmente veem que o caso da Bibiana é reversível, mas o da Belonísia não. Não tem como reverter. Por mais que o pai das meninas leva, né, na mão, enroladinho no tecido, o que caiu, mas o médico disse que não tem condições de... Não tem, é irreversível. Então a Belonísia perde a fala. E aí a gente passa a ver essa relação entre essas duas irmãs se tornarem ainda mais estreitas, porque a Bibiana se torna a voz da Belonísia. Elas aprendem a se comunicar de tal forma que basta a Belonísia fazer um gesto, ou basta a Belonísia fazer um olhar, que a Bibiana já sabe o que a Belonísia está querendo dizer. Então a Bibiana se torna essa porta-voz da Belonísia e as duas se tornam carne e unha, ainda mais, entendeu? E essas meninas vão crescer, essas meninas vão passar por experiências próprias, essas meninas vão se apaixonar,
Essas meninas vão se decepcionar, vai sim aparecer atrito entre as duas, porque nem tudo são flores, né? Acontece uma picuinha ali entre as duas, que as duas vão se afastar um pouquinho. As duas também vão ter ou têm irmãos, elas têm irmãos e irmãs que fazem parte desse convívio familiar. Não tá somente resumido as duas, a gente vai conhecer a mãe das meninas, que também tem que é a Salu. Salu tem um papel extremamente importante dentro dessa história, o pai das meninas também. O pai das meninas tem esse papel religioso e de líder de comunidade com essas pessoas muito importante. Então a gente vê um pai de família que tenta, diante de suas poucas possibilidades, trazer um futuro melhor, não só para elas, mas para as crianças que estão dentro daquela comunidade que é carente. Ele tenta batalhar pela construção, ele batalha pela construção de uma escola que venha uma professora para ensinar aquelas crianças a necessidade da educação, já que aquelas crianças não saem para a capital para estudar, que isso venha até elas. Então, é uma luta para esse pai conseguir isso. É um pai também que tem uma questão religiosa. Aqui a gente vê a questão da prática do jaré. E a prática do jaré é um rito, um ato ritualístico. Eu não sei se eu posso falar dessa forma, também não posso falar que é uma religião, mas que ela é inerente da Chapada da Diamantina, que é justamente onde se passa a história. A história está se passando na Chapada da Diamantina, Recôncavo Baiano, tá? E é inerente de lá. Então a gente conhece um pouco dessa prática religiosa, desses ritos, né? Quem são esses encantados, né? O que é que acontece nessa festa? A festa do jaré. Então aqui eu tenho certeza absoluta que vocês também vão conhecer bastante coisas novas, porque para mim foi uma novidade ouvir falar sobre o jaré. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre. E sabe o que é mais interessante ainda? É que o Itamar Vieira Júnior, por ter esse trabalho, não só como autor, a escrita dele é fenomenal. É fenomenal. Ele de fato estudou, sabe? Aqui tem muito estudo por trás. O Itamar de fato esteve na Chapada da Diamantina. E ele realmente presenciou essa questão dessa festa do jaré. Então aqui tem um baita livro com uma baita história. A gente consegue entender, pelo menos eu consegui entender claramente por que é um livro tão premiado e que de fato mereceu todos esses prêmios. Aqui, sem sombra de dúvidas, uma das melhores leituras de 2023 e se tornou um dos meus autores nacionais favoritos. Assim, fenomenal. O final desse livro, gente, é aquele final, gente, aquele final que ele faz, nossa. E você se pergunta por que eu demorei tanto para ler? Pois é. Próximo livro é um livro de não ficção, mais um livro de não ficção que chama-se Filósofas, tá? Mas também é um livro nacional das professoras Natasha Henneman e Fabiana Lessa. E tem prefácio do Renato Nogueira. E tá passando um helicóptero. Tá passando um helicóptero. Vamos esperar. E sim, uma das melhores leituras que eu fiz em 2023. Eu peguei esse livro no mês que a gente comemora o Dia das Mulheres, que é em março, em uma promoção que a Livraria Imperatriz fez. E eu achei esse título super interessante. Mas esse livro não foi lançado em 2023. Esse livro foi lançado, cadê a fichinha dele? Em 2022. Então, nenhum dos livros que eu selecionei realmente foram, né, de 2023, mas enfim. Aqui a gente tem um trabalho de pesquisa que essas duas professoras levantaram, onde ela traz para a gente um repertório de filósofas mulheres que foram esquecidas ao longo dos anos. Então elas trazem esse apagamento histórico de grandes filósofas femininas
que viveram há muitos anos atrás e que a gente desconhece. Então aqui a gente tem um livro de não ficção extremamente teórico, mas isso aqui é um livro que nos ensina muito, independente da sua área de formação. Se você gosta de ler sobre mulher, então esse livro aqui eu tenho certeza que você vai adorar. Ou seja, o legado das mulheres na história do pensamento mundial. Então aqui no prefácio, no sumário, elas trazem, né, um prefácio, né, explicando o porquê da pesquisa, o porquê da importância, porque elas de fato identificaram que existe esse apagamento histórico enorme que nós temos, né, apesar dos poucos registros, apesar dos poucos materiais que sobreviveram, porque sim, muita coisa se perdeu. Tinha muita coisa na Biblioteca de Alexandria que se perdeu e que acredita-se que lá tinha muitos trabalhos teóricos publicados por mulheres, por grandes pensadoras, mas que naquele grande incêndio, a Biblioteca de Alexandria, todo aquele material se perdeu, vocês sabem, né? Uma perda histórica, mundialmente falando assim, enorme. Mas aí elas levantam esse estudo que eu achei maravilhoso, onde elas falam sobre o que é que a gente vai esperar desse livro aqui. Elas dão essa pequena introdução, né? E aí ela fala sobre as mulheres na filosofia antiga. Elas começam lá da Grécia grego-romana, de mulheres que estavam ali ao redor de Sócrates, que estavam ao lado desses grandes homens e que a gente realmente desconhece. Tem nomes aqui que eu nunca ouvi falar. Mulheres que estudaram com esses homens e que tiveram um papel importante, sabe? Tem alguns nomes aqui que eu destaquei, na verdade eu destaquei vários, porque tudo para mim foi uma grande novidade. Mas elas falam sobre Heráclito de Éfeso, sobre Demócrito de Abdera, sobre Empédocles, né, de Agrigento e todos esses nomes pré-socráticos, mas que vêm com mulheres que estavam ali, ao redor desses homens e que tiveram um papel importante. Elas falam sobre Tiano de Crótona, elas falam sobre Temístoclea de Delfos, irmã de Pitágoras. E aí depois elas passam sobre as Helenas, sobre as Evas e Marias. Quando elas falam sobre as Helenas, elas estão passando ali pela Grécia, a cultura grego-romana, todo aquele período histórico, Grécia antiga, Roma antiga, e aqueles estudiosos, homens super conhecidos, como Sócrates e Pitágoras, mas que tinham grandes mulheres ali, ao redor. Às vezes eram esposas, às vezes eram irmãs, às vezes foram alunas e que tiveram um papel importante que a gente desconhece. Elas falam também, elas passam sobre as mulheres na Idade Média, né, na época medieval, mulheres que também tiveram um papel importante nesse recorte histórico. Aí depois elas começam a vir fazendo essa passagem no tempo, começando lá de trás até chegar nos nossos dias atuais, nos nossos tempos modernos. Então elas falam sobre cientistas revolucionárias, sobre a filosofia moderna, elas falam sobre as pensadoras da vida, da sociedade. Aí a gente vai vindo, né, fazendo elas vêm vindo fazendo esse levantamento e a gente consegue acompanhar isso com muita facilidade. Eu aprendi muito com esse livro daqui, muito. É um livro sensacional, sensacional mesmo, assim. Eu indico demais. Tem inclusive aqui no final que elas colocaram, olha que lindo, né? O lugar para fazer anotações, que eu não usei, porque normalmente eu faço as minhas anotações em caderno. Caiu o marcador no chão. Mas tem esse espaçozinho aqui para anotar. É um livro que exige que você faça anotação, sim, porque é um livro de estudo. E aqui tem, gente, para saber mais, um QR Code, que você pode fazer a leitura do QR Code para ter mais acesso a algumas informações. E aqui, eita Maria, que nem minha filha fala, Maria, tem todas as referências, gente, bibliográficas que elas utilizaram e que foram bastantes. Aqui, todas as filósofas que elas levantam dentro do livro. A gente tem isso daqui.
E ao lado do nome delas, os anos, tá? Isso aqui é tudo nome de mulheres filósofas, tudo. E aqui os anos em que elas nasceram e que elas vieram a óbito. Muita mulher mesmo. E aqui todas as referências. E elas separaram essas referências por capítulo. Na introdução, uma porrada de referência bibliográfica, ou seja, mais livros que vocês podem ler depois. Capítulo 1, que elas utilizaram de referência no capítulo 1. E aí aqui, minha gente, é muita coisa. Capítulo 2, o que elas utilizaram para o capítulo 2 de referências bibliográficas. Então, tem muita coisa que você pode ler depois de terminar esse livro aqui, caso você queira se aprofundar ainda mais. Para mim, com relação a estudo, com relação a conhecimento, sensacional. Uma das melhores leituras de 2023, sim. Indico demais para você. E por último, mas não menos importante, um livro de ficção. E esse livro aqui é do Charlie Donlia, Antes de Partir, que sai pela Faro Editorial, que é a editora que publica oficialmente os livros de Charlie Donlia aqui no Brasil. Esse livro daqui veio com uma pegada totalmente diferente do que o Charlie normalmente publica, que são esses livros de suspense. Quem aí, né, não já deve ter lido A Garota do Lago, que é esse carro-chefe, né, de abertura para os leitores conhecerem o trabalho de Charlie Donlia. Então, chegou para mim Antes de Partir. Eu estou mostrando o livro assim, porque essa minha edição não tem a capa. Eu recebi essa edição aqui em ação, né, antes do livro de fato abrir em pré-venda. Eles mandaram para os parceiros, alguns parceiros, o original, né? Então a gente recebeu o original. Aqui não tem nem revisão ortográfica, aqui não tem revisão. Então aqui esse original tá cheio de errinhos de revisão, umas coisinhas aqui e ali, sem capa ainda, porque a capa ainda não tinha sido definida, pra gente fazer essa leitura antes do livro chegar. Claro que depois a editora mandou para mim um livro finalizado, com a revisão toda certinha, com a capa linda e maravilhosa, mas eu dei de presente para uma pessoa da família que é muito fã do Charlie Donlia. Tudo que o Charlie Donlia lança, escreve, que a Faro traz, ela lê. Então, quando eu recebi, né, o exemplar todo bonitinho, eu apresentei, fiz isso com todo o carinho do mundo. Eu adoro presentear as pessoas com livros e fiquei com o manuscrito para mim, tá? Até porque eu já tinha lido, então para mim não vi problema nenhum. Então, se você já conhece o trabalho do Charlie, Antes de Partir vem com uma pegada totalmente diferente, porque aqui a gente tem um romance. Aqui não tem nada de thriller policial, aqui não tem nada de suspense, aqui não tem nada... Aqui a gente tem um romance com algo mais sobrenatural, com algo espiritual, se eu posso falar dessa forma. E sim, tem. E isso me encantou nesse livro aqui. Então, de tudo que eu já passei do Charlie, Antes de Partir vem com um diferencial. E eu acredito que esse sequer as pessoas consideram o melhor dele, ou sequer tenham favoritado esse livro. Mas como eu sou da contramão, eu gosto de ir ao contrário, esse livro aqui para mim foi maravilhoso. Livro que me fez chorar, gente. Eu li e chorei. E aí me fez chorar, pronto, me ganhou. Então, sim, uma das melhores leituras de 2023. Aqui nós vamos conhecer uma personagem feminina. E essa personagem feminina está passando por um processo de luto pesadíssimo. E a gente descobre que esse luto vem de uma tragédia. Ela tem um marido chamado Ben. E ela tem uma relação linda com esse marido. Eles têm um casamento realmente... eu não posso dizer perfeito, mas era quase perfeito. Até que ela engravida e eles têm essa criança, eles têm esse filho. E eles vão perder esse filho também em uma outra tragédia. E eles passam por esse processo de luto pesadíssimo, porque não é o processo natural da vida os filhos irem antes dos pais. O processo natural da vida, de perda, de luto, é que os mais velhos sempre vão na frente. Não é que seja menos doloroso, mas a gente cresce com essa concepção, né? Então, para os pais perder um filho é uma dor inimaginável. Então, você imagina o que é que esse casal tá passando aqui, ela e ele. E não é fácil, principalmente para ela. Não é que também não esteja sendo fácil para ele,
mas ele está conseguindo lidar com a situação, talvez um pouco melhor, e ela tá mais, né, aquele luto tá mais pesado nela. E quando eles realmente começam a transpassar, porque o luto passa por fases, então eles vão passando por essas fases. Quando ela finalmente está começando a passar por esse processo de dor e está voltando para a vida, né, vendo esse momento de saudosismo, uma cicatriz está lá, a cicatriz sempre vai estar lá, mas ela enfrenta isso e quando ela começa a se reerguer, acontece outra tragédia, gente. E você pensa, minha Nossa Senhora, essa mulher perde o marido, esse marido, né, está dentro de um avião e esse avião vai cair, né? E a gente começa a ver essa mulher passando por um segundo luto, que além de perder esse filho, perdeu o marido. E é algo que fica sem resolução, porque o corpo não vai ser encontrado, né? E os destroços parciais do avião são encontrados dessa forma. São encontrados destroços parciais no oceano. E alguns objetos desse marido também vai aparecer. E a polícia, né, as pessoas que estão, né, fazendo essa investigação, esse apuramento, né, envolve polícia, envolve a companhia aérea. Nossa, gente, é uma coisa assim, você sente a dor dessa mulher, porque quando ela recebe o telefonema da companhia aérea e que quando ela chega no escritório dessa companhia aérea, que ela entra naquela sala e que ela vê várias pessoas ali naquela sala, ela faz, aconteceu alguma coisa, foi que aconteceu. E aí a companhia aérea dá essa informação que, gente, o Boeing tal, perdeu contato com a torre em tal momento, tal hora, tal não sei o quê. E a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu, mas reunimos os familiares aqui porque assim, quando isso acontece é uma tragédia. E aí você vê o mundo dessas pessoas desmoronando. E aí ela passa por outro processo super difícil do luto, onde ela não consegue se desfazer das coisas do marido, ela não consegue se desfazer das roupas, ela não consegue se desfazer dos sapatos, ela não consegue se desfazer dos acessórios, enfim, o nome dela é Abby, né? E o marido dela é Ben. E uma coisa muito interessante é que nesse livro aqui a gente também passa pelo Natal. E ela não consegue mais comemorar o Natal, porque o marido dela era essa pessoa que amava o Natal e que fazia questão de decorar a árvore de Natal, de decorar a casa, de organizar a ceia de Natal com a família. Era a pessoa que realmente celebrava o Natal como deveria ser. E como ela perde ele, ela para de celebrar o Natal. Então, esse livro aqui passa por essa época do ano. Então, caso você queira ler agora, nesse período festivo, se bem que quando esse vídeo aqui subir, o Natal já vai ter passado. Mas independente disso, é um livro que pode ser lido em qualquer época do ano, só porque realmente passa por essa época do ano, passa pelo Natal. Um ano depois se passa e a gente vê que a Abby ainda está se arrastando. A verdade é essa. Até que ela conhece um outro homem que é uma pessoa que a princípio ela não se vê tão interessada assim nele. Ele é cirurgião, ele é médico cirurgião, ele tem uma rotina pesadíssima no hospital, mas ele é considerado o melhor na sua área de especialização, que é o Joel. E aí a gente vai ver esses dois personagens se cruzarem, as suas vidas se cruzam, e as vidas da Abby e do Joel se cruzam por um motivo impressionante que a gente só vai descobrir no final. Mas eles têm uma ligação fortíssima que eles sequer sabem que tem. O Joel também passa por um trauma pesadíssimo na infância. O Joel tinha um irmão gêmeo e ele também vai perder esse irmão gêmeo de forma trágica na sua infância. E o que vai desestruturar a família do Joel para sempre, porque o pai do Joel nunca mais volta a ser o que era antes,
né, depois da perda desse filho. O Joel tem um irmão mais velho e esse irmão mais velho leva a culpa na época por não ter ficado de olho nesses irmãos mais novos. E o irmão mais velho, desconfia que o Joel sabe de alguma coisa ali que não quer contar. O Joel tem um segredo. No dia dessa tragédia, acontece a tragédia e ele esconde o que de fato aconteceu, assim. Então ele carrega esse segredo por muitos anos, até que a gente vê o Joel adulto e esse pai dele está acamado, está internado no hospital e ele está ali nos últimos momentos. Então realmente a gente está vendo um processo de despedida do Joel com esse pai. Esse pai pode desencarnar a qualquer momento, eles só estão esperando a hora. E ele está sofrendo bastante, porque ele está lutando contra um câncer. Então a gente vê também esse processo de Joel de tentar contar o que aconteceu, porque veja, anos depois ele ainda não contou o que de fato aconteceu naquele dia trágico, naquele dia fatídico, para esse pai que já está acamado e que muitas vezes está inconsciente. A consciência dele vem por pouco tempo e depois já fica inconsciente de novo. Então é um livro que fala sobre perda, é um livro que fala sobre despedidas, é um livro que fala sobre o luto, é um livro que fala sobre família, é um livro que fala sobre segredos, é um livro que fala sobre perdão. E é um livro que fala sobre renascimento, como as pessoas podem sair desse processo de dor e de luto, de forma que consiga viver a sua vida tentando buscar novamente a alegria de se viver, tentando ressignificar novamente alguns momentos, como por exemplo o Natal. O Natal era tão importante para o marido da Abby que ela para de comemorar o Natal, mas depois que ela passa por esse processo de dor durante bastante tempo, não é algo que ela, nossa, vai ficar bem do dia para a noite. Isso é tão surreal quando os autores trazem isso, porque isso não condiz com a verdade. Então Charlie foi muito fidedigno com a realidade. As pessoas atravessam um luto, demanda tempo, e a Abby tenta ressignificar o Natal para ela depois de muito tempo. Então traz também essa questão. Tem uma curiosidade aqui, a primeira vez que o Charlie publicou esse livro, ele publicou por um pseudônimo, porque é diferente de tudo que ele já escreveu e publicou. Então, a primeira edição desse livro aqui não sai com o nome do Charlie, sai com o pseudônimo dele, tá? E ele escreveu esse livro aqui por conta de uma experiência bastante pessoal, quando ele perde a mãe dele. Então, meses depois da perda, da despedida dessa mãe, o Charlie tem uma experiência, espiritual, que fez com que ele tivesse a fagulha, a centelha para escrever esse livro aqui. Esse livro aqui faz uma ponte com algo muito especial. Você pode considerar isso de diversas maneiras, você pode interpretar isso de várias formas, mas a mensagem espiritual que ele traz aqui é linda, muito bonita, não só de crescimento, mas de acolhimento e sobre o amor, gente. O amor se perpetua, mesmo que a gente não esteja mais ao lado dessas pessoas. Então, assim, uma das melhores leituras que eu fiz em 2023. Gente, será que vocês gostaram das minhas seleções? Realmente foram seleções sinceras mesmo, ó. Estão todos aqui, gente. Melhores. 5 livros, 5 leituras que vão me marcar, assim, para sempre. Eu sempre vou lembrar e sempre que possível eu vou indicar esses 5 livros aqui para vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui nos comentários qual foi a melhor leitura que você fez em 2023. Aproveite também para te lembrar que você deixe o like, que você se inscreva aqui no canal, caso tenha gostado do conteúdo, Deixe o seu carinho, aqui. Isso nos ajuda demais. E é isso, pessoal. A gente se fala. Até a próxima. Tchau, tchau!